This is a comment that was on a thread about exposing witches versus Christianity. So this person who made a comment on a post that was exposing the difference between witches and Christianity. The comment this person made was, don't lump witchcraft into one pot. There are green witches like me, white witches like my daughter. Being pagan has the same spirituality as those practicing other witchcraft like Catholicism. So we have a white witch differentiating herself from a green witch, but likened it all to the witchcraft of Catholicism. How does that even happen? A verdade é que elas realmente existem clãs de feiticeiros. A Wicca, ela é um clã, é como se fosse, bom, talvez para ser mais fácil, assim como existe o futebol e vários clubes e vários campeonatos. Dentro do misticismo existem várias classes com vários tipos de conhecimento. O fundamento é o mesmo, mas é certo. A magia negra, por exemplo, eu achava que eu era um ser do bem. Eu não tinha consciência que eu estava no lado errado. Porquê? Os seres com quem eu comunicava, anjos, os elementais, que é os elfos, as ondinas, ou seja, eu comunicava com seres de luz. E via espíritos à minha volta, assim, com os seres humanos, e mesmo na minha casa, a andar de um lado para o outro, eu via-os, e eles eram seres que eu considerava-os inferiores dentro da conta espiritual. Então realmente não dá para misturar tudo, porque cada um deles tem um chefe, tem o tipo de hierarquia são diferentes. Você explicando assim que eles são diferentes, mas a gente como cristã sabe que eles descendem da mesma essência. Mas quem é feiticeiro para não sabe. Desonra. Sabes? Imagina, sim. Eu li o livro de satanismo e eu disse, eu nunca vou ser uma feiticeira do mal. Então, voodoo, magia negra, satanismo, era algo que eu nunca ia praticar. Participar. Depois, quando eu cheguei à Wicca, eu sabia, foi-me ensinado que existem os feiticeiros do bem e os feiticeiros do mal. Existe uma luta entre feiticeiros, e os feiticeiros do bem têm que proteger a humanidade. Então o povo celta, os druidas, era um povo que carrega a magia de geração em geração, e eles são responsáveis por defender a humanidade. Eu só queria partilhar duas curiosidades. Uma delas, vocês lembram aquela passagem da Bíblia, quando o povo está a sair do Egito, a última, vou chamar praga, que era a morte de todos os primogênitos, mas o povo de Deus tinha que tinha que matar o cordeiro e passar o sangue pela porta. Na Wicca existe um ritual que é principalmente utilizado no dia de Halloween, entre o dia de Halloween e o dia dos mortos, o dia de todos os santos, e esse ritual tem a ver exatamente com isso. Mata-se também o animal, e o sangue é passado nas portas, mas com os símbolos sagrados. Não consigo mostrar, oh meu pai, estás a ver? Símbolos sagrados. São símbolos sagrados vikings, que eles, quando iam para sair das suas terras para conquistar outras terras, as suas embarcações, as suas casas, eles matavam os animais o sangue dos animais para desenhar símbolos sagrados. Então aqui este simboliza: protege-me de mim mesmo, protege-me dos meus inimigos visíveis, protege-me dos meus inimigos invisíveis. E visíveis é fisicamente e do mundo espiritual. Os maus espíritos não chegassem perto daquela pessoa, ou que invadissem a povoação quando os vikings estavam, quando os homens estavam na conquista. How long has she been out of the occult? Desde 2018. Sim, eu fui batizada em 2020. Em 2018, 2019 eu tive algumas recaídas, principalmente consultar oráculos, mas assim, limpa desde o meu batismo. I'm wondering about these now. When she's out and about and another witch sees these, they think she's a witch, so they have this common interest. How does she handle that when she gets approached by other witches? Enquanto eu estava a fazer transição, eu ainda tinha amigos feiticeiros.
Eu ainda tinha amizade com alguns feiticeiros. Mas sim, bastava verem os meus símbolos e pensavam e sabiam que eu que era feiticeira. Mas assim, as recaídas que eu tinha, eu normalmente não gosto muito de falar sobre isso porque é um tema delicado, mas a igreja que eu frequentava, a igreja adventista, tem as portas abertas para qualquer pessoa. E havia pessoas que iam lá de outras denominações religiosas, mas que também tinham práticas místicas, só que ninguém sabia disso. E quando eles viram os meus símbolos, logo se aproximaram de mim e tiveram amizade comigo. E essas pessoas, elas, eu nem sei como as avaliar, porque elas não são... Eu sei que elas não são seguidoras de Cristo, elas vão à igreja para inclusão social. E a minha amizade com essas pessoas fazia eu ter essas recaídas, porque eles punham muita confusão na minha cabeça, não é? Eles lembravam que a gente vai já chegar lá sobre a Cabala, que é uma prática do povo judeu, e a Cabala crê na eternidade da alma, a Cabala não crê, os judeus não creem em Jesus como filho de Deus, mas eles creem na imortalidade da alma, na reencarnação, eles consultam os oráculos, ou seja, são práticas semelhantes com a Wicca, e eles punham essa confusão na minha cabeça, e as vezes que eu recaí, foi porque tive amizade com estas pessoas. Imagina, no meu caso não, porque a minha família já morreu, não é? Eu tenho uma irmã e uma tia, mas assim, os meus avós, os meus pais já morreu tudo. Mas imagina, acontece em algumas famílias que a pessoa se converte, mas o pai é espírita, a mãe é pagã, tem estes elos. E o que eu posso dizer de experiência própria, que é quando a gente tem estes elos, são pessoas que a gente ama. Vai haver um tempo em que a gente vai quebrar com Deus. Esta é a experiência pessoal que eu tenho. Por isso, eu não, graças a Deus, por isso eu não tenho família, mas eu sei que se eu tivesse essa, como é que eu ia dizer, uma casa dividida, ia ser muito difícil ter uma relação verdadeira com Deus, uma entrega total com Deus. Hoje o meu núcleo social é tudo pessoas da igreja. Eu normalmente evito... eu ando sempre com roupas que tapam o máximo possível o meu corpo, mas acontece que eu moro numa terra que no verão faz muito calor e às vezes eu ando com roupa mais curta, assim, os braços. Eu não sei se conseguem ver. Assim. Stephanie, can you see her tattoo? I can, yes. Sim, assim. Este é um pentagrama. Eu depois vou falar mais detalhadamente. Este é um pentagrama, não são um pentagrama. Todos os feitiços, todas as tatuagens que eu tenho no meu corpo são feitiços. E eu tatuei para que houvesse a mistura do sangue, ou seja, o sangue com o ritual. O ritual era feito na natureza e depois eu ia tatuar o ritual, para que é como se fosse selar o ritual com o meu sangue. Então todos eles estão, todas as minhas tatuagens são feitiços. E quando eu mostro, isto é impossível a pessoa é dos símbolos assim mais conhecidos, então normalmente sim, a pessoa, já me aconteceu ir a uma pastelaria e dizerem-me que belo símbolo tens aí. Os outros normalmente as pessoas não conhecem, não são tão conhecidos, mas este do pentagrama é desconfortável, porque é muito conhecido e quem tem um mínimo conhecimento de feitiços sabe que é um feitiço, que é Wicca, que é... Mas e aí? E aí a pessoa pergunta, e aí? Normalmente eu digo assim, estes foram os meus caminhos errados, hoje eu sou seguidora de Cristo. Quando eu cheguei à igreja, as igrejas que eu frequento, eu nunca dei o meu testemunho lá. Já fui convidada e recuso, porque a minha transição ela não foi muito fácil. Mas só pela tatuagem que eu tenho na mão, eu acho que a pessoa devia ter sido entendida, porque eu nunca falei com ela e é uma anciã da igreja, é uma pessoa das mais velhas da igreja e ela recusava estar na igreja na minha presença. Dizia e discutia, isto é inadmissível, que esta pessoa esteja na nossa igreja, porque ela tem símbolos do diabo no corpo dela. Como é que ela pode estar aqui a celebrar o nosso Deus? Então eu passei um pouco, não foi fácil.
Mas entretanto ok. o pastor pediu para eu orar, para eu pedir perdão a Deus pelas ofensas que esta pessoa fazia contra mim, porque essa pessoa nem sequer me desejava um feliz sábado. Então o pastor disse para eu orar a Deus para pedir desculpa, para que Deus perdoasse as ofensas que aquela pessoa fazia contra mim. E durante muito tempo foi muito difícil para mim. Como é que eu ainda vou orar a Deus? Eu quero é que Deus a castigue. Era o que eu dizia para o pastor: como é que você me está a pedir para eu orar por ela, para Deus perdoar ela? No início eu chegava, feliz sábado, assim, inocente, e a pessoa olhou, que horror! Mas Deus ainda não tirou essas marcas do diabo de ti, isso é porque tu não estás a orar. Coisas assim. Então, para mim, eu tinha muitos traumas e já passou. Deus enche o nosso coração de amor, passa. Mas para mim, aceitar orar para Deus perdoar aquelas pessoas era muito difícil. E eu disse ao pastor: como eu posso orar? Eu quero que Deus castigue. E o pastor disse: mas foi isso que Deus fez contigo? Olha o que Jesus diz. Ele mostrou-me uma passagem da Bíblia que Jesus diz para a gente orar pelos nossos inimigos, porque orar pelos aqueles que a gente ama, até os fariseus faziam, mas que nós teríamos de orar pelos nossos inimigos. E a partir daí Deus começou a dar paz ao meu coração, começou a limpar essas mágoas. E 2 semanas antes de eu vir para a Suíça, sempre que eu cruzava com essa pessoa, eu até olhava para a parede, eu sempre olhava assim para um sítio, não, eu não quero ter contacto com ela, porque ela vai me tratar mal. E eu fiz isso, mas essa pessoa veio atrás de mim e deu-me um abraço. Não me disse feliz sábado, não me disse nada, mas ela deu-me um abraço e começou a falar bem comigo. E eu fiquei assim, isso repetiu-se por 2, 3 sábados antes de eu vir para a Suíça. E quando o último sábado, como era antes da viagem, eu não fui à igreja. E ela perguntou aos pastores onde eu estava, porque eu não estava a ir à igreja, o que é que se tinha passado. Então, assim, eu vejo aqui o poder da oração, mas principalmente quando a gente ora por aqueles que no início não é fácil, porque é como se tu não sentisses, não é verdadeiro. Senhor, perdoa aqueles que me estão a ofender. Não é verdadeiro, mas à medida que tu te esforças, Deus vai enchendo o teu coração de paz, vai-te limpando. Sim. E não importa se Ele faz alguma coisa com os outros, a ti Ele te concede paz. E foi isso que aconteceu comigo. I love that. Thank you for sharing that. We all have challenges with praying sometimes and for others who've hurt us, but that's a beautiful testimony.